Oi galera, nós estamos aqui na Sala do Saber e estamos trabalhando a parte relacionada à Antiguidade Ocidental, Grécia e Roma. Grécia ficou um pouco longo, bastante longo. Roma também é importante por conta da série de influências que traz para o Ocidente. Bora lá? A coisa funciona assim, em Roma. O pessoal da história vai dividir Roma em períodos para vocês. A gente precisa de alguns desses períodos para a gente entender o processo. Então, o primeiro período, lá no século 8, 7, 6, então do século 8º, 8 antes de Cristo, até o comecinho do século 6 e o século 5 antes de Cristo. Ah, mas vamos colocar assim, então vamos lá, 8 e o século 5, a gente tem o período da chamada monarquia. A monarquia não é tão importante para a gente, tem alguns resquícios e principalmente a influência dos etruscos. Então essa é uma característica importante desse período monárquico. A partir do século V a.C., aí sim, a gente tem o início da República. A República Romana é o desenvolvimento das artes e a influência grega. Aqui sim, a influência do período greco, ou da Grécia, ou do período, se você quiser, helenístico. Lembrando que o período helenístico vem do século IV. Então, a partir do século IV, o período conhecido como helenístico, 4 antes de Cristo. Então, o período República, e aí, a partir do século I antes de Cristo, ano de 27, a gente tem sim o período do Império. Esse seria o período do maior desenvolvimento, o período de ouro, o Império Romano, que é o período de expansão dessa cultura greco-helenística. Expansão para onde? Vou fazer um super mapa aqui para vocês mais ou menos terem ideia de como que funciona o processo todo. Roma ficaria aqui, essa é a região de Roma. Então Roma tem essa influência etrusca, aí a gente começa a misturar com características gregas, acaba assimilando a Grécia, vem para toda essa parte ocidental, então a parte da França, um pedaço inclusive da Inglaterra, não pega a Inglaterra inteira, mas pega um pedaço grande da Inglaterra, né, e Roma acaba indo para o Oriente, vocês lembram, o período de Jesus Cristo, a influência no Líbano, onde hoje seria o Líbano, a Síria, a parte oriental, e no norte da África a gente também tem. Se você assistiu o filme Gladiador, isso já pega a decadência do Império, já é o final. A decadência do Império vem num processo de ascensão e ele vai decair até o ano de 476. A parte de decadência do Império já pega essa período de guerras internas e tudo mais. Então, isso seria Roma. Eu não tenho um vídeo sobre a cidade de Roma, mas eu tenho um vídeo em que você tem a característica de Roma numa cidade que vocês conhecem hoje com o nome de Paris. O vídeo chama Paris Romana. Eu queria que vocês assistissem e já percebessem algumas características, algumas coisas que a gente vai discutir na sequência. A primeira característica importante é essa formação. Como a cidade, Roma se torna um império, ela começa a expandir e ela começa a ter essa formação de cidade em grelha. O nome disso é cidade em grelha, cidades planejadas. Então, Roma tem muito essa preocupação com a estrutura, com o planejamento de cidades. Lógico que nem todas surgiram nessa forma. O centro da cidade é a parte do fórum. O fórum é onde as discussões cívicas acontecem. Existe um templo no fórum, esse templo é para vários deuses, toda a parte relacionada ao Senado, as discussões, e a parte da basílica, que é uma espécie de tribunal que acontece ali nessa região do fórum.
Na região próxima ao fórum ficam as casas das pessoas mais ricas. As casas dos ricos são chamadas de domus. Domus é a casa dos ricos. Aqui a gente tem um teatro. O teatro romano, diferente do teatro grego, ele é construído do chão para cima. O teatro grego aproveitava o relevo. Como a Grécia é cheia de montanha, eles aproveitavam as montanhas para fazer as arquibancadas. O teatro romano ele tem que ser construído a partir do chão. Então, eles fazem uma estrutura embaixo, uma infraestrutura, uma subestrutura, e depois constroem para cima. Quando são dois, anfiteatro, anfíbio, duas vidas, anfiteatro. Quando é um só, é chamado de teatro, o teatro romano. E a gente tem as termas, que também são características importantes do contexto. Os romanos eles gostavam muito de banhos, a gente vai ver logo na sequência. Então percebe como é que uma cidade de estrutura romana, não é a cidade de Roma, é a cidade de Paris, que foi uma cidade também do Império Romano, se estruturava. Cidade em grelha ou axial, né, feitas em eixos. Se você mora em alguma cidade planejada ou conhece uma cidade planejada, é o caso, por exemplo, de Maringá, do centro de Londrina, de Brasília, ela tem essa estrutura. O fórum, essa é a basílica, o templo. Deixa eu parar um pouquinho. Na Grécia, a gente viu o Partenon. O Partenon é um templo também. A diferença é que o templo romano, ele não tem 3 divisões. Ele até tem 3 divisões, mas a parte de escadaria ela se torna maior e ele encosta na parede atrás, diferente do templo grego que tinha opistodomos. Então você tem esse tipo de formação diferenciada. Arquitetonicamente, eles diferem. As discussões cívicas é o centro político-administrativo da cidade. Então você tem a escadaria, essa parte da frente, depois 2 divisões. Os templos romanos são feitos para vários deuses. Então, diferente do templo grego, que era um templo para um deus, no templo romano a gente tem para vários. Um dos mais representativos, isso é uma terma, só um minutinho, um dos mais representativos templos, um dos mais diferentes templos, fica na cidade de Roma, é chamado de Panteão. Então você tem que tomar cuidado para não confundir o Partenon, que fica na Grécia, do Panteão, que fica em Roma. O Panteão é um formato arredondado de cúpula, já nós vamos ver o Panteão. São as termas, os romanos eram fascinados por banhos. Nota que as capitéis já são capitéis coríntios. Isso é uma basílica, formato basilical, que depois deu origem às construções das igrejas, quando, na decadência do Império, o cristianismo começa a avançar no Império Romano. Isso é um teatro. A arena é areia, a partir do chão. Você vê que tem uma subestrutura, a utilização de arcos. Vamos parar aqui e conversar um pouquinho sobre este processo todo. Levar a televisão um pouco para frente e ver o que é importante do período romano que a gente tem para analisar. Bora lá, coisas importantes do período romano. Lógico, historicamente tem coisa de monte. Agora, primeira coisa importante, primeiro, a utilização de cimento e concreto. Isso é importantíssimo dentro do contexto romano. Não tinha antes? Não. Como é que se construía antes? Na Mesopotâmia, com adobe. No Egito, com adobe pedra. Na Grécia, com adobe pedra. Os templos são feitos de pedra, são feitos de mármore. Aqui, a gente tem cimento. O que é cimento? Cimento é pó de origem vulcânica. Vulcânico. Você pegou pó de vulcão, pedra de vulcão, moeu, misturou isso aqui com água, misturou isso aqui com cal, para dar temperatura, a cal esquenta,
os minerais do pó de vulcão, misturam, e aí você mistura com areia. Você criou cimento. Quando você constrói com tijolo mais esse cimento, que em Roma eles chamavam de caimentum, dá uma mistura essa argamassa e você tem a construção em alvenaria. A maior parte das construções do Ocidente são feitas assim, em alvenaria de tijolo e cimento. Misturou o cimento, ou seja, pó vulcânico, água e cal, com algum tipo de elemento aglutinador, com brita, com pedra, por exemplo, pedras, a gente chama de brita, né? Britadas, brita, você tem o concreto. Então, o concreto é a mistura do cimento com essas pedras. Então, você deve ter visto aqueles caminhão imenso, movendo, aqueles caminhões betoneiras, betoneira chamada de concreto. Mistura essa brita com a pedra e faz o concreto. Diferente do concreto armado. Concreto armado é uma invenção do final do século XIX, que vai se estruturar muito a partir do século XX e que vai utilizar um vergalhão ou vergalhões de ferro. Aqui não tem. Aqui é só cimento com brita. Isso permitiu métodos construtivos mais baratos, barateou, mais rápido e permitiu o processo de desenvolvimento construtivo, que vem até os dias de hoje. Então, essa é uma coisa importante do período romano que vem até os dias de hoje. Segunda coisa importantíssima deles, segunda característica, a utilização de arcos. Arco, que coisa mais estúpida. Estúpida se você não analisar o processo de construção. Entre os egípcios, aquelas colunas imensas, entre os gregos, aquelas colunas imensas, você tinha que colocar alguma coisa em cima para conseguir segurar a coluna, chamado de arquitrave. Por isso que é chamado de sistema arquitravado. O problema é que o sistema arquitravado usa ângulo de 90 graus. Tranquilo. O problema é que a pedra do arquitrave, ela poderia quebrar. Agora, se eu construir isso de cimento, ou seja, tijolo e concreto, e for ou mesmo de pedra, e colocar um arco aqui em cima, eu elimino o sistema arquitravado e divido a força em vetor. Lembra quando você estuda a parte de física, a decomposição de forças? Aí eu consigo eliminar algumas dessas colunas. 3 colunas acabaram desaparecendo. É lógico que quanto maior o espaço, maior esse arco. Só que eu consigo eliminar colunas, torno mais rápido. Esses arcos são arcos de estrutura. Estrutura. Com os arcos de estrutura, eu posso fazer pontes que existem até hoje, pontes do período romano, que ainda são utilizadas, e eu posso fazer aquedutos. O que é aquedutos? Duto é canal, canais de água. Eu posso trazer água para as cidades. Eu trago, através de arcos, água. Por exemplo, você já deve ter visto no Rio de Janeiro, chamados Arcos da Lapa. Os Arcos da Lapa, eles traziam água da montanha até o centro da cidade. É essa a função do aqueduto. Trazer água das montanhas, por meio de gravidade, até as cidades. Quando a água chegava nas cidades, ela ia para os chafarizes, para as casas dos ricos, que ficavam perto do fórum, então tudo ali no centro da cidade, perto do processo central,
E as pessoas pagavam por essa água, iam para as termas, então permitia que eles tomassem banho, que é uma característica importante. A água vai para domos, vai para o chafariz, vai para as termas e abastece a cidade. Então o processo de abastecimento e saneamento é uma característica. Agora, eu não tenho só arco estrutural, eu tenho arcos do triunfo. Eu já ouvi o Arco do Triunfo, por exemplo, em Paris, serve para quê? O Arco do Triunfo em Paris é um arco de celebração, ele não é romano, ele foi feito, mandado fazer, por Napoleão. Lembra que Napoleão queria ser imperador? Imperador lembra Roma, o Império Romano. Napoleão, no final do século XVIII, começo do século XIX, quis que a França se tornasse o centro do império que ele achava, assim como depois Hitler também queria um império germânico. Esses caras que querem impérios remontam ao modelo romano, por isso que eles são chamados de neo-romanos. Então, um arco do triunfo, ele celebra, é para celebrar, ele não liga nada celebrar, nada a lugar nenhum, é uma celebração. Os caras davam tanta importância para o arco que ele celebra. Quer ver, por exemplo, no final do século XIX, a pira dos caras era o ferro. Vamos fazer uma torre de ferro, vamos, imensa. Serve para quê? Para nada. Linda, maravilhosa, fantástica, chama Eiffel. Não serve para nada, é uma celebração ao ferro. Seria hoje como se ia a uma praça pública e ter uma maçã mordida num canto. Uma celebração ao quê? A uma marca de computador famosa. Seria ridículo, não seria? É assim com a Torre Eiffel, é assim com o Arco do Triunfo, é assim lá no Fórum de Roma. Eles têm várias celebrações. Por exemplo, uma pira. Desde o período neolítico, os caras têm pira com pedra, palio e neolítico, não mais. Então eles faziam o quê? Eles colocavam pedras que até hoje ninguém sabe para que serve, Stonehenge. Você tem pedras também, só que a gente vai fazer torres de celebração. Os medievais adoravam torres de celebrações. Aqui a gente também tem colunas. Também outro processo importante de celebração. Então, o arco e a utilização também de colunas celebrativas. O que mais é importante? Eu estava falando da água, e eu vou puxar da água coisas que são importantes, que dão ganchos com outros aspectos importantes. Então, puxar da água para cá, para a gente conversar sobre a questão da água e do saneamento. Você já deve ter ouvido falar da palavra malária, lógico. Malária vem de malaire. Perto da cidade de Roma, ela tem um rio que passa na cidade. O rio chama Rio Tibre. Não confunde com o Tigre. Tigre é lá no Oriente Médio, lá na Mesopotâmia. O Rio Tibre. Toda a água chegava por meio de aquedutos. Então vamos fazer um aqueduto aqui. Então vamos lá, vamos eliminar as colunas para fazer esse aqueduto, vamos passar o arco aqui e vamos trazer o aqueduto aqui. Vamos lá, tiramos essa coluna daqui, colocamos outro arco, tiramos a coluna, colocamos outro arco e vamos trazer a água. A água vem por meio da gravidade, chega na cidade, a Civita é o nome da cidade, Civitanova, cidade que tem na Itália. Ela chega na cidade e ela vai para onde? Ela vai para os chafarizes. Chafarizes. Você já deve ter ouvido falar das fontes, a Fontana di Trevi. Fontana di Trevi, o pessoal joga moeda e tudo mais. Isso é uma fonte. Toda cidade europeia do Ocidente tem essa pira com fontes. No Brasil a gente também tem. As pessoas iam lá, pegavam água, tomavam banho no calor, se banhavam e tudo mais. Ela vem para os domos. O que é o domus? O domus, você já deve ter ouvido falar, com certeza, da palavra domicílio. Por exemplo, no ano 2018 a gente tem eleição. Para você ser candidato, você tem que ser domiciliado, ou seja, você tem que ter um domicílio. Domus é a casa do cidadão romano. Essa casa é extremamente decorada e ela tem 2 espaços para água. Um capta a água da chuva, chamado de impluvium.
Hoje, nas construções, se não de todas, a questão de obrigatoriedade, nas cidades de maior porte é obrigatório que você tenha um reservatório de água da chuva. Pluvium, pluvial, chuva. Águas da chuva, águas pluviais. Implúvio é um lugar onde cai a água da chuva. E ela tinha uma piscina. Piscis é peixe. É um lugar que também é um reservatório de água. Algumas dessas cidades tinham todas essas casas tinham banheiros. Esses banheiros, casas de banho, era na casa o lugar onde se tomava banho, onde entrava água. Era uma água canalizada. E iam para as termas. As termas eram lugares específicos para banhos. Tinha terma masculina, tinha terma feminina, tinha terma mista, tinha questão de horário, mas eles se banhavam, ou seja, existia toda uma preocupação com a saúde pública. Isso manteve ou fez com que a população de Roma crescesse muito. Como a população de Roma cresceu muito e as cidades do Império Romano cresceram muito, elas tinham que trazer víveres. Trazendo víveres, eles precisavam de vias, ou seja, eles precisavam de estradas. Por isso o termo, quem tem boca, vai a Roma. Todas as estradas ligavam à principal cidade, que era a cidade de Roma. Depois que a água era usada, essa água tinha que sair. Ela ia para onde? A água saía, ia para um esgoto. Como é que chama o esgoto? Cloaca. As cidades tinham todo um sistema de esgotos, lógico que não pegava a cidade inteira, como hoje não pega nem todas as cidades, nem a parte total das cidades brasileiras, ou das cidades do mundo. Mas a parte central, ela escoava e ia para os rios. Então a água chegava e ela saía. No caso da junção de cloacas, era a cloaca máxima. Perto da cidade de Roma, a cloaca máxima, que desaguava no rio, chamado de rio Tibre, ela tinha um mau ar, malaire. Por quê? Era uma região de esgoto, onde você tinha proliferação de mosquitos que passavam malária. Aedes aegypti, um mosquito que vinha das pragas do Egito, uma das pragas que vieram da região do Oriente, que era a região de pântano, onde proliferavam mosquitos. Fácil assim, beleza? Na aula que vem, a gente vai separar essas casas e vamos ver a parte decorativa das casas romanas. Um abraço, até daqui a pouquinho.